Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal e hoje a gente vai aprofundar aí os conteúdos que caem no Enem. Vai ser bem legal. Para fazer esse vídeo, diferentes professores foram requisitados, perguntados. E eu vou, obviamente, citar estes professores, se vocês quiserem entrar em contato e tal. São professores de cursinho, ou seja, são professores que estão atentos ao que cai no vestibular e que dentro da profissão tem como frente tornar seus alunos competentes para a aprovação no Enem, consequentemente, né, ter um bom resultado no Enem, consequentemente ser aprovado em diferentes universidades, em diferentes critérios de seleção. Então, a conversa que eu tive com todos esses professores foi mais ou menos o seguinte: opa, então, vou fazer um vídeo sobre o Enem, eu preciso que vocês me indiquem conteúdos que são recorrentes no Enem, conteúdos que, ao seus alunos saberem, eles estão realmente em condições de ter um diferencial frente aos outros concorrentes. Obviamente, outras coisas foram faladas nesse decorrer, não é a primeira vez que eu tenho esse tipo de papo com eles, porque a gente se preocupa com isso também na educação básica em geral. Não é verdade? A gente sabe que a escola é muito pensada para o Enem. Até ano passado eu dava aula para ensino médio constantemente. Mas beleza. Primeira professora que eu perguntei foi a Keila. E eu cheguei para a Keila e falei: Keila, e aí? Você dá aula de português, você forma alunos dentro do cursinho X, você trampa com alunos dentro da escola pública e privada no terceiro ano. O que você pode me dizer que realmente faz o diferencial para o aluno que vai fazer a prova do Enem? Que conteúdos são esses? Ela imediatamente falou para mim assim: Felipe, embora você já saiba, né? 60%, de 49% a 60% das questões da prova de linguagens do Enem são diretamente relacionadas à interpretação de texto. Interpretação de texto tem o maior peso. E um aluno realmente competente, que consegue analisar o texto, interpretar o texto, criticar o texto, conseguindo ter informações de seleção, mas também relacionando com os conteúdos que ele já sabe, consegue, em geral, matar mais da metade da prova com muita tranquilidade. A prova do Enem, ela é exaustiva, privilegiando, assim, competências básicas. A interpretação de texto é, portanto, a competência ou o conjunto de competências mais básicos que o aluno tem que ter para se dar bem no Enem. Primeira coisa, então, que a Keila chamou a atenção foi a interpretação de texto. Mas continua. Para ela, logo após o conjunto de interpretação de texto, o aluno precisa conhecer diferentes correntes literárias, chamando a atenção principalmente para o modernismo. Então, para a professora, o modernismo é a corrente mais recorrente no Enem e que o aluno precisa se debruçar, compreendendo o modernismo não apenas como corrente literária, mas como corrente artística, dentro das suas diversas, né? E que há um quê de expressão, há uma maneira de analisar, o aluno consegue, então, se sobressair aos demais. Keila também chamou a atenção para 3 outros conteúdos: a gramática em geral, né? Principalmente a parte de coesão verbal, coesão nominal, regrinhas básicas relacionadas a isso, pronomes, mas 2 temas que estão sempre presentes, ocupando aí sempre 1, 2, 3 opções de questão dentro do Enem, que são variação linguística e funções da linguagem. Variação linguística, né? Se é formal, se é informal, se está de acordo com o espaço. Tem vídeo falando sobre isso aqui no canal, por favor, acesse. E funções de linguagem, relacionando especificamente o uso da língua
dentro dos seus exageros, dentro das suas alocações, dentro do empréstimo da fantasia. As figuras de linguagem, então, se tornam aí para Keila o último tópico de diferencial. Prestem atenção que o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que passar para você os 5 principais, os 3 principais, dependendo do professor, tópicos que vão fazer com que você consiga atingir uma boa média de questões. Claro que é importante saber dos demais conteúdos, claro que você deve estudar tudo, mas privilegie estes assuntos. Antes de qualquer coisa, saiba ler e interpretar muito bem. Trabalhe isso sempre, trabalhe de maneira crítica. Se for conhecer literatura, reconheça o movimento, né, modernista. Se você consegue se aprofundar, vamos entender essas questões de variação de linguagem, preconceito linguístico. Vamos focar um pouco nas funções de linguagem, vamos, certo, ter contato com a gramática e vai dar tudo certo. Bom, daí eu perguntei para o professor de matemática, o Nilson, certo, quais são os tópicos de matemática que ele gostaria que fossem levados, né, pelos alunos com mais afinco. O Nilson começou com um papo muito próximo da professora Keila, que é o quê? Educação básica, ou seja, conteúdos básicos. As operações básicas tiram mais alunos que tudo. Não é porque eles não sabem fazer a operação básica, mas é pela falta de atenção, pela falta de exercício repetitivo. Uma vez que ele fez esse disclaimer, ele colocou 5 tópicos principais que fazem as pessoas caírem no Enem, se darem mal, ou 5 tópicos principais que vão te fazer ser diferentes. Veja só, ele começou por geometria. Segundo o Nilson, se o aluno sabe geometria básica, se o aluno sabe contar, se o aluno sabe as formas geométricas planas, se ele sabe fazer o cálculo de um triângulo, se ele sabe fazer o cálculo de um quadrado, se ele sabe o que é um vértice, como calcular um perímetro das formas, esse aluno está anos-luz na frente da concorrência. Segundo tópico que o Nilson coloca são os cálculos simples. Então, o aluno precisa fazer uma regra de 3 bacana, o aluno precisa fazer uma soma, o aluno precisa fazer uma subtração, uma divisão e uma multiplicação bem. E quando ele chama atenção para cá, esse cálculo simples não é aquele cálculo de 2 dezenas apenas. Ele pede para que seja trabalhado centenas, milhares, que o aluno exercite e reexercite esse universo. Terceiro ponto, que para ele é um diferencial, é a interpretação. Olha lá o link com português. Os alunos erram porque não sabem interpretar. Quando o Nilson diz isso, o que ele está colocando para a gente é que esses alunos têm real dificuldade em conseguir compreender a situação da questão, né, o desafio da questão, porque eles estão tão preocupados com o cálculo, com o somar e dividir, que eles não raciocinam e, consequentemente, não colocam os elementos. O ato de esquecer e o ato da distração, o ato de não dar atenção ao texto, faz com que esses alunos não tenham sucesso na prova de matemática. Por fim, os 2 outros assuntos que mais caem e que ele chamou atenção, né? Geometria, cálculo simples, questões de pura interpretação e lógica, e daí porcentagem e probabilidade. Não existe uma prova do Enem que não tenha geometria simples, porcentagem e probabilidade. Então, o aluno é obrigado a saber trabalhar porcentagem, saber fazer regra de 3 simples, regra de 3 compostas, saber trabalhar com dinheiro e saber questões de probabilidade, que talvez dentro desse universo seja a questão aparentemente mais artificial, mas que não é, porque no dia a dia a gente está o tempo inteiro trabalhando com possibilidades, com hipóteses, e aqueles que têm uma concretude
sobre as estatísticas, consegue se colocar e ter menos atrasos no seu cotidiano. Então é natural que o Enem cobre. Chegando agora em Química, né, o professor Juarez me ajudou com Química, e quando eu perguntei para ele o que eu deveria levar em atenção, ele me disse o seguinte, que a Química aparece no Enem de uma maneira mais dura que as outras disciplinas, e que principalmente, se for seguir o raciocínio da outra prova, Química e Biologia passaram a ser mais explícitas, usando menos de interpretação e mais do conteúdo direto em si. Ele chama atenção para a química ambiental e a relação da química com o meio ambiente, com as funções orgânicas, com conhecer os elementos químicos. Então, a primeira coisa que ele chama atenção é que nós, professores, alunos, devemos ter esse cuidado de conseguir relacionar a química com esse contexto ambiental. Em seguida, ele coloca lá as 4 equações que mais chamam atenção, né? 4 conteúdos que mais chamam atenção: equilíbrio químico, transformações químicas, cálculo estequiométrico e química orgânica. Vou conversar com o professor para ver se ele pode vir aqui trocar ideia conosco, né? Para apresentar mais aprofundadamente esses tópicos. Mas o que a gente tem que compreender, então, é que o equilíbrio químico tem um grande percentual de questão, chegando ali a 10% das questões da prova de química. Eu fiquei impressionado com a quantidade de questões, né? Dentro das questões de ciências naturais, um percentual são as questões de química. E quando são colocadas em tópicos, né, em percentuais reais, diz que 10% das questões são de equilíbrio químico. Depois, transformações químicas, o aluno tem que saber fazer as transformações das fórmulas, né, fazer a equilibração. 4º, cálculo estequiométrico. E 5º, química orgânica. Ele disse, inclusive, que nas últimas provas a química orgânica esteve mais latente que nunca, né? Então, é provável que isso continue sendo uma tendência. Não entendo muito de química, não vou me aprofundar no que eu não sei, tá, gente? Geografia. Então, o professor de geografia, Carlos, vou colocar aqui embaixo o nome dele. O Carlos disse para mim o seguinte: agricultura, certo? Então, questões sempre relacionadas à agricultura, ao meio rural, sempre questões de aspectos socioeconômicos, sempre questões de desenvolvimento e impactos ambientais e sempre questões geopolíticas. Basicamente, para ele, a educação dentro da prova do Enem exige que os alunos tenham competências dentro da área de geografia nesses 4 grandes campos, né? Relacionando com a agricultura e o homem do campo, aspectos socioeconômicos em geral, desenvolvimento e impactos ambientais e geopolítica. Carlos também chama atenção para o fato de que a educação em si, da geografia, muitas vezes é levada muito em teorias pontuais, né? Mas que na hora da prova em si, a grande exigência é o fator crítico. Então, se o aluno consegue relacionar os textos, consegue perceber as questões que têm maior valor crítico e consegue relacionar textos do cotidiano, charge, gráfico, com a teoria em geral, ele consegue resolver a prova de ciências humanas com muito mais facilidade. Uma outra coisa que o Carlos chama atenção, Carlos tem uma oficina, né, de História e Geografia, é que a relação da geografia e dessas 4 grandes áreas, em geral, estão dispostas também junto com a disciplina de História. E daí ele vai falar o seguinte:
Oh, tá botando em aspas. Felipe, conteúdos como Brasil República, Era Vargas, Segunda Guerra Mundial e Revolução Industrial são sempre relacionados com a disciplina de geografia. Quando o professor Carlos está dizendo isso pra gente, o que ele está dizendo é que geografia e história, por mais que sejam disciplinas diferentes e que preservem competências diferentes, né? Os conteúdos são extremamente relacionados. Então, o fator histórico vai estar sempre presente. Embora existam questões contemporâneas, boa parte, se não a maior parte das questões, vão exigir o relacionamento desses tópicos. O que tem a ver também é que o professor Eric, em conjunto com o professor Carlos, né, elencaram os principais conteúdos de história. Brasil República, Era Vargas, Carlos Amaral o nome. Brasil Colônia e Guerra Mundial, Idade Média e Escravidão, Revolução Industrial, Guerra Fria, Liberalismo e ditadura militar. Não existiu uma prova do Enem que não tivesse trabalhado ditadura militar. Mas as questões que mais caem são Brasil República e Era Vargas. Pensando em conceitos que ainda constroem os pilares da educação brasileira. Então, a história é apresentada dentro da prova do Enem como uma relação direta do desenvolvimento do ser social e das relações na qual a União se apresenta hoje, contemporaneamente. Então, a prova constantemente procura pistas da história que identifiquem por que nós nos posicionamos ou pensamos dessa maneira. Daí um outro disclaimer que eles fazem é justamente, né, o professor Eric e o professor Carlos, que a educação de história precisa estar aprendendo, precisa estar sendo ensinado ao aluno, e o aluno precisa ter esse mais, de que o tempo inteiro a gente está relacionando passado e presente. O que o nosso passado ancora no nosso presente, quais são as consequências dos atos históricos e como é que a gente consegue compreender esses atos históricos e suas consequências na agricultura, nos aspectos socioeconômicos, no desenvolvimento, nos impactos ambientais, na geopolítica em geral. Bom, o professor Yuri, que é professor de física, falou que as questões de física e que a prova de física, segundo ele, é sempre a mais interessante do Enem. Vamos ver. Mas o Yuri chama atenção para energia, né? Então, transformação de energia elástica em energia mecânica, energia potencial, e também nas questões de eletricidade. Ele também fala que a termologia e a calorimetria são questões principais do Enem que sempre estão presentes. Ele aproveitou para falar que ele acha um absurdo um aluno que não consegue compreender calor, que é um conteúdo dado no terceiro ano, que é muito recente, porque é uma questão que todo mundo que fez um simulado do Enem, todo mundo que olhou para a prova do Enem em um determinado momento, e que isso sim tem que partir do interesse do aluno, vai perceber que estão presentes. Ele disse que a hidroestática, a ondulatória e a cinemática são os outros 3 conteúdos principais. O Yuri é um professor muito legal, ele trabalha com escola pública, mas também trabalha com cursinho para vestibular, né, cursinho para Enem. E quando ele chama a atenção da gente para esse tipo de papo, o que ele está dizendo é que os grandes campos da física conseguem ser resolvidos por pouco conteúdo. E que um aluno que conhece esses 5 conteúdos e que se deu o trabalho de absorver esses conteúdos, resolve bem a prova de física. E olha, ele me deu excelentes argumentos para acreditar nisso. Porque, segundo ele, o cálculo de transformação de energia e a compreensão das energias a gente consegue compreender em 1 hora, desde que a gente queira aprender. Então, o aluno tem que ter consciência que ele tem que ter esse fator positivo. Termologia e calorimetria, da mesma maneira.
Hidroestática, ele falou que era uma disciplina um pouquinho mais chatinha, mas que também não era toda essa complicação. Fenômeno de ondas e cinemática, que é mais próximo da matemática. Por fim, por biologia, eu não consigo conversar com o professor, então eu peguei do material online e vai dizer pra gente assim, esse material... Deixa eu abrir aqui porque eu tô olhando o material errado. Diz o seguinte: fisiologia e corpo humano, como principal conteúdo que cai em biologia. Em seguida, ecologia, se relacionando com a ideia de natureza, com a ideia de fenômeno, então sempre vai ter questão de ecologia. Genética e evolução, questões relacionadas a Mendel. Meio ambiente e água. Então, basicamente, o que chama a atenção é que sempre vai ter esse quesito: fisiologia, corpo humano, saúde, ecologia, meio ambiente e água, né? Dentro do universo, água se relacionando a esse aspecto da fisiologia, mas também ao meio ambiente. E, por último, genética e evolução. Se o aluno se concentra nesses 3 campos, ele se fortalece. Bom, eu agradeço a todos os professores envolvidos. Eu espero que tenha sido um vídeo informativo para você, que lhe ajude. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!